Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor a todos. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, o nosso último culto do ano, né? Último culto do ano, culto da gratidão. Culto em que nós pretendemos apresentar aqui ao Senhor toda a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, todo o cuidado que Ele tem prestado a nós ao longo de todo esse ano. Foi um ano difícil para alguns mais do que para outros, né? Foi um ano difícil, mas estamos aqui em um culto de gratidão, mesmo com um culto, com um ano difícil. Isso nos mostra que temos muito a agradecer ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, pela comunhão que temos uns com os outros, ó Senhor, e por podermos nos reunir diante da Tua presença para darmos graças a Ti, Senhor, cultuando a Ti nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que fluindo em nosso meio, ó Deus, tem nos fortalecido a fé e tem nos conduzido, Senhor, nós queremos, ó Pai, rumo a Ti, ó Deus, nós Te louvamos. Queremos, ó Pai, clamar a Ti que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã, abençoando aqueles que não estão conosco aqui presentes, ó Pai, abençoando aqueles, ó Senhor, que à distância, Senhor, estão aqui conectados conosco, cultuando a Ti, Senhor. Eu quero Te agradecer, ó Pai, por estas vidas, pedindo que o Senhor esteja abençoando a cada uma, onde quer que estejam. Eu Te louvo, Te agradeço, no nome santo do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos Amém. colocar em pé, né? Se puderem. E louvar ao nosso Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pelo suprimento, pelo amor, né? Que possamos estar hoje com o coração grato. Essa seja, né, a nossa oração. Gratidão ao Senhor. Né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, né? Que todas as coisas possam estar nas mãos do Senhor, que nós depositemos tudo no altar de Deus e que a paz do Senhor esteja sobre nós, amém?
todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Tem um cântico que fala: nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, né? E ele fala que o Senhor esquadrinha os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? E louvado seja Deus, porque não podemos nos ausentar do Espírito Santo de Deus, né? E que esse seja o nosso desejo, independente de qualquer circunstância, que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós sabemos que quem tem a presença do Espírito Santo de Deus é transformado a cada dia, né? Nós não podemos nos conformar simplesmente de ser a mesma pessoa a cada dia. A gente tem que ser transformado a cada dia pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar.
agradeço, meu Senhor. Culto de gratidão. Gratidão ao Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor há de fazer, ó Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Entregamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Ó Deus, os nossos queridos, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos, colocamos tudo diante do Teu altar, Senhor. Obrigada, Pai, por esse culto. Obrigada, Pai, por podermos estar juntos aqui, Te louvando, Te bendizendo, Senhor, e agradecendo, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Amém. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
Te agradeço por me libertar e salvar. Esta experiência que nós temos com o Senhor. Nós vamos meditar hoje numa cena da história do povo de Deus em que o povo foi liberto e salvo. E que cabia prestar ao Senhor gratidão. Né? Só que no decorrer da história eles foram se atropelando no sentido de dar atenção às dificuldades muito mais à ação de Deus. Né? Nós temos essa experiência, o Senhor tem nos libertado e o Senhor tem nos salvo. E pode ser que ao longo da história também a gente se complique no dia a dia, dando muito mais atenção às dificuldades do que à obra, né, de libertação e salvação que o Senhor tem feito. Então que esta manhã seja um momento para nós refletirmos a respeito disso, né, fazermos uma avaliação da nossa postura frente à ação de Deus nas nossas vidas no passado e estabelecermos qual possa ser a nossa ação, né, nossa atenção à ação de Deus para todo o ano e para todos os anos que o Senhor tem adiante de nós. Amém? Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 14. Hebreus 3, 7 a 14. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é realmente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, ensina-nos, ó Pai, orienta-nos a sempre tomar a tua palavra como orientação para que caminhemos seguros. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Quem imagina qual é o tema da pregação de hoje? É o que estamos fazendo, né? Culto de gratidão. Culto é o que oferecemos ao Senhor, não é isso? Culto é uma atitude, né, de apresentar ao Senhor louvor, adoração, gratidão. Então o tema hoje é culto de gratidão. Na verdade, todo culto deveria ser isso, um culto de gratidão. Né? Todo culto deveria ser isso. Então, que isto já seja para nós uma afirmação para a nossa postura a cada domingo que nós nos reunimos. Né? Quando acordamos e vamos nos preparar para vir para cá, hoje é dia de culto. Logo, hoje é dia de gratidão. Nós vamos para um culto de gratidão. A pregação terá lá a sua ênfase, o seu título, a sua tônica para aquele dia. Mas o culto, acima de qualquer coisa, é uma atitude de gratidão ao Senhor. Amém? Bom, domingo passado nós celebramos um culto de Natal. Né? Se nós fôssemos ler lá em Mateus, eu marquei a referência, não marquei o livro, né? Mas em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, né? Está dizendo ali que os anjos chegaram para os pastores e disseram: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Era alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ele se chamará Emanuel, que quer dizer
Deus conosco. Né? Nós celebramos o Natal, acreditamos que Jesus veio a esse mundo, embora nós saibamos que Jesus tenha partido deste mundo, nós sabemos também que Jesus falou: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o fato de Jesus ter saído como em forma corpórea, física deste mundo, mas ele continua sendo Deus conosco. Amém? Emmanuel, Deus conosco. Este é o Senhor Jesus. No texto que nós lemos, versículo 14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Certo? Então, nós sabemos, nós temos informação, nós lemos a Bíblia, nós tivemos experiência com o Senhor diversas. Vocês tiveram, não é isso? Em alguns momentos da vida, vocês perceberam que Jesus Cristo estava com vocês. Né? Mas nos momentos que você não percebeu, Jesus Cristo também estava com você. Também estava. Algumas vezes até preparando a solução para aquele momento difícil que você estava passando. O momento podia ser difícil, mas a preparação do Senhor para a solução disso, ele estava realizando. Assim como ele está fazendo conosco também. Assim como ele fez com o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, libertou do Egito, enviou para uma nova terra. Aquela terra seria uma terra para eles maravilhosa, uma terra que havia leite e mel abundante. Seriam livres, não seriam escravos, mas para chegar naquela terra, saindo do Egito, eles tinham um percurso de deserto. E durante aquele percurso de deserto, havia uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los e apontar o caminho. Havia uma coluna de nuvem durante o dia para dar sombra e para orientar o caminho. Durante todo o tempo no deserto, o Senhor estava com o povo. Amém? E este povo estava sendo trabalhado pelo Senhor. Era um povo que o Senhor amava, tanto que o libertou. Saiu do Egito, não só descendentes de Israel, mas saíram do Egito, o texto diz que um misto de gente, um misturado de gente. Havia gente de outros povos ali também, que sendo escravos e sendo oprimidos, o Senhor agregou ao povo de Israel que ele estava formando e libertou junto. E começou a trabalhar com aquele povo, mandou orientações, mandou mandamentos e foi formando aquele povo. Por isso ali é chamado de hebreu. O texto que nós lemos aqui é no livro de Hebreus. Hebreu é uma nomenclatura muito mais social do que nacional. A nação é de Israel, mas o povo era hebreu. A nação que estava sendo formada. O povo era hebreu, era um misto de gente. É como está anunciado para nós que vamos para o céu. Haverá representante de todos os povos, tribos, línguas e nações. Amém? Quem irá viver com o Senhor no seu reino? O povo de Israel? Também junto com um representante de todos os povos, tribos, línguas e nações. Só que este povo hebreu, este povo misturado, precisava ser trabalhado, precisava ser aprimorado, e é o que nós somos. Somos povo de Deus, sim. Libertos e salvos, sim. E estamos passando por um deserto até chegarmos à terra prometida, e durante esse período estamos sendo melhorados pelo Senhor. Estamos sendo melhorados se, como disse aqui o texto, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Então, esse texto de Hebreus, ele traz para nós a ideia de que a gratidão diária, ela é recompensada
no descanso final. Amém? A gratidão, ele está dizendo aqui, né, entre vocês, ninguém, né, se permita ter o coração desatento, né? Não endureça o vosso coração como foi no dia da provocação, quando os pais me tentaram. Era necessário haver gratidão constante. Então, olha que louco isso. O que o texto diz da parte de Deus, ele estava dizendo, olha, não façam como já foi feito. Não sigam o mau exemplo, não é isso? Não sigam o mau exemplo. Mas nós temos que ir melhorando. E qual é o exemplo de melhor? Nós não temos exatamente o exemplo de melhor. Nós temos o quê? A orientação do Senhor de como caminhar para alcançar o melhor estado. Né? Nós olhamos para Israel, aqui como ele está dizendo aqui, e fala assim, não faça igual. Não faça igual os vossos pais fizeram, me provocaram num certo dia. Não faça igual. Isto é um ensino para nós muito grande. Né? Porque Deus, desde o princípio, libertou Israel do Egito, formou aquele povo, deu àquele povo uma terra, caminhou com aquele povo e vem formando história. E quando chega no final, que Jesus, no final entre aspas, né, num ponto crucial, que Jesus chega a esse mundo e é anunciado, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, será alegria para todo o povo, né? Não só para vocês, mas para todo o povo. E ele será Deus conosco, né? E chega o Senhor, chega o rei, quando esse rei maduro, adulto, começa a ensinar, começa a explicar e vai caminhando para concretizar a salvação, ele chega assim, né? Uma semana antes, quando ele está chegando em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e chora. E fala assim, Jerusalém, como eu queria pegar você e trazer para debaixo, né, como a galinha faz com seus pintinhos, colocar debaixo das minhas asas e proteger, mas você não quis. Você não quis. Agora te é tirado o reino e é dado a um outro povo que vai produzir os devidos frutos. Lembra que Jesus falou isso? Israel tem sido, irmãos, para nós, um mau exemplo. E eu estou falando isso e nós vamos perder o canal na internet. Mas o que a Bíblia está dizendo é justamente isso. Não faça assim, não seja igual, aprenda. Enquanto nós somos povo de Deus caminhando nessa terra, nós vamos errando. E quando erramos, devemos fazer como aqui foi manifesto, pedir desculpas. E aqueles que ouvem pedir desculpas devem olhar e falar assim, não posso fazer a mesma coisa. Por que não posso fazer? Por que eu tenho que pensar nisso? Porque eu sou ser humano tanto quanto o outro. E posso errar tanto quanto o outro. Você que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Você que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós temos que olhar para a Bíblia e percebemos o quanto o Senhor mostrou que, olha, vocês são meu povo, eu amo vocês, mas eu sei e mostro para vocês que vocês são falhos. Por isso, né, não confie nas suas próprias forças, mas segue o caminho que eu estou apresentando. Então, a Bíblia nos mostra exemplo a não ser seguido. E dá para nós orientação de como caminharmos adequadamente. Amém? Isso não deve nos ferir. Ah, o pastor falou que Israel é um mau exemplo. Não, é a Bíblia que fala, é o Senhor Jesus que fala, é a Bíblia que mostra os erros do ser humano, povo de Deus. Povo de Deus. Né? Cometendo erros e tendo que ser esclarecidos, alertados para não continuar errando, para não continuar seguindo em rumo inadequado. Então nós vamos fazer uma caminhada com o povo de Israel, lá no Egito, saindo do Egito, como foi dito aqui. Olha, não faça igual,
o povo: não faça como os seus pais, que me provocaram certa ocasião. Então vamos lá para Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículos 22 ao 27. E agora eu vou correr, tá? Porque a jornada vai ser longa, e se não corre, não chega no fim. Então, Êxodo 15, de 22 ao 27. Diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então, nós vemos aí que Moisés saindo do Mar Vermelho junto com o povo. Ou seja, tudo aquilo que vocês já conhecem de história de Israel sendo libertado do Egito, já havia acontecido. Moisés já tinha aparecido lá, já tinha acontecido aquela situação ali na sequência de 10 pragas, onde o povo escravo estava sendo, nesse processo, liberto. E o Egito, na pessoa de Faraó principalmente, passando por situações adversas porque estava contrário àquilo que o Senhor estava querendo fazer. Então, o povo de Israel já estava vendo a mão do Senhor forte em libertação a eles. Mas ao mesmo tempo que o Senhor estava ali cumprindo já uma promessa que eles ouviram falar, eles reclamavam: o faraó está endurecendo a mão, contra nós, e reclamavam daquilo. Mas o Senhor foi indo, foi convencendo-os, tanto o faraó quanto Israel, de que Deus, o povo ali escravo, de que Deus estava naquele processo. E aí chega ao ponto que eles são libertos. Passaram o Mar Vermelho, ou seja, a escravidão tinha ficado do outro lado do mar, agora eles estavam rumo à terra que era prometida, que eles já tinham uma promessa do Senhor. Só que aí, logo no começo, eles chegam e falam assim: não temos água. Eles já estavam incomodados com a dificuldade. Assim como nós falamos aí, as dificuldades nos incomodam. E as dificuldades nos cegam os olhos de olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. Aquela dificuldade poderia surgir diante deles e dizer assim: opa, chegou mais uma dificuldade, mas Deus sempre cuidou de nós. E entrar nessa dificuldade com o coração aberto para aquilo que o Senhor faria durante aquele momento de dificuldade. Mas a atitude inicial sempre foi a de reclamação. Aí tudo bem, o Senhor ali providencia água, e eles saindo daquela situação, eles foram parar num lugar onde havia 12 fontes de água, depois de ter purificado as águas amargas que encontraram, mais à frente, 12 fontes de água. Mas não para nisso. E aí eu vou dar uma lida no capítulo 16 inteiro. Vocês conseguem correr comigo nessa leitura? Capítulo 16 inteiro. Vamos lá. Partiram de Elim
E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que lhe colherem, e será o dobro do que... Eu me atrapalhei na leitura? Pulei? Não pulei? Tá, então eu vou a partir daí do 5, tá? Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes, cobriram o arraial, Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando este evaporou, o orvalho que caíra na superfície do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas cabeças, de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. E eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozei-o, e o que quiserdes comer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés:
Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns dos povos para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis os mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhes a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com o que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. E disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Bom, vocês viram, né? Não sou só eu que repito, né? O mesmo texto aqui repete várias vezes a mesma coisa. Mas o que está dizendo? Está dizendo que depois daquela experiência que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram num lugar onde tiveram sede, encontraram águas que eram amargas, não serviam para beber. O Senhor provideu, o Senhor forma para que eles pudessem beber a água tranquilamente. Saíram dali, encontraram um lugar que tinha muitas fontes de água. O que acontece depois? O povo vai e murmura. O povo vai e reclama. Era um povo que, mesmo o Senhor cuidando deles cotidianamente, chegavam diante da dificuldade e tinha o coração que era de reclamação. Não era um coração de gratidão. E aí eles olham para trás e falam assim: olha, melhor seria a gente ter morrido lá no Egito mesmo. Ou seja, para que adiantou o Senhor, né, durante aquelas 10 pragas do Egito, ter mostrado que estava conosco? Para que adiantou a gente ter atravessado o Mar Vermelho e ter sido poupado do exército de Faraó? Para que adiantou? Melhor seria ter morrido antes, não ter passado por tudo isso. E, gente, como às vezes a gente parece com o povo de Israel. E a Bíblia está falando, não seja igual. Como a gente às vezes está numa situação de bênção e chega e fala assim: olha, não devia nem ter passado por tudo isso. Sem observar que o Senhor tem cuidado ao longo de toda a jornada. Você já se pegou assim algumas vezes? Olha, irmãos, é duro, mas a gente convive, né? Outro dia eu falei algo parecido com isso. A gente se conhece, ou não é? A gente se conhece, a gente está junto já há um bom tempo, como foi falado, né? Algumas vezes nós somos assim. Algumas vezes a gente chega e para diante de uma situação privilegiada em vários aspectos e reclama da situação privilegiada. Por quê? Porque uma dificuldade se nos apresentou. E aí passa na cabeça assim: melhor seria não ter passado por nada aquilo que foi Deus que conduziu. Isso é muito triste. Nós somos peritos em repetir erros. Mas por quê? Porque somos falhos. Nós temos que melhorar a cada dia. Quando o erro nos é exposto, isto não é para nos diminuir e nos abater, é justamente o contrário. É falar assim: opa, eu posso melhorar isso aí. Eu posso melhorar isso aí. Aquele que nos adverte de um erro pode ser alguém que esteja querendo nos condenar, nos acusar e condenar. Mas pode ser que seja alguns que querem que eu seja melhor. Por isso me esclarece, faz com que eu enxergue o erro. Como é que você falou aí, João?
abre os olhos, né? Então, o que aconteceu? Eles estavam ali reclamando, murmuravam, melhor seria ter morrido do que estar agora caminhando com o Senhor, com coluna de fogo e coluna de nuvem, rumo a uma terra que ele tinha prometido. Era melhor ter morrido antes. Olha que coisa. Aí o Senhor falou assim, bom, então nós vamos fazer o seguinte. De manhã vai ter maná. De tarde vai ter codorniz. Vocês vão se alimentar. Né? Vai haver alimento cotidiano. Nós nem vamos chegar lá, mas eu vou dar um spoiler. Mais tarde esse povo é tão reclamão que vai reclamar até disso. Né? Até disso. Mas nesse momento o Senhor estava começando. Olha, todos os dias vocês vão chegar. Vocês não precisam guardar para amanhã. Todo dia eu garanto. A não ser no sábado, que estabeleci com vocês um dia de descanso. Né? No sábado vocês não vão precisar colher. No dia anterior eu vou dar o dobro e vocês vão ter para o dia seguinte também. E eles passaram por essa experiência, maná, né? Maná e codornizes, todos os dias, para se alimentarem. Não é maravilhoso isso? A ação de Deus. E a ação do povo, como que nós classificaríamos? A ação de Deus é maravilhosa. E a do povo? Arrisca aí. Ruim, reprovável, mau exemplo, não é isso? Mau exemplo, que depois chega lá no Novo Testamento e se é lembrado isso. Não façam igual os seus pais. Né? Os pais na ocasião ali. Corrige a má atitude. Né? Observe que o Senhor está falando, que todo o dia vai cuidar. Confia no Senhor. Dificuldades surgem, mas confiemos no Senhor. Um coração não agradecido é aquele que chega à dificuldade e fala assim, olha aí, dificuldade. Coração agradecido é aquele que chega e fala assim, opa, uma dificuldade. O Senhor já me cuidou de muitas delas. O meu fim não é aqui. O meu fim não é na dificuldade. A dificuldade é coisa daqui, do momento, mas não é o meu fim. Amém? Mas é real. Toninho falou aí, né? A gente pensa que não vai acontecer coisa ruim com a gente, mas vai acontecer sim. Toninho. Mas é real, é dessa terra. Nós estudamos Apocalipse juntos. Apocalipse está falando a respeito de que o ser humano caminha rumo à destruição. Não há outra alternativa para isso, a não ser aquela que Jesus apresenta. Ele vem e traz uma alternativa. A alternativa é Cristo. Mas a humanidade caminha para a destruição. Né? Lembra que nós estávamos falando que nem aqui no maná. Se o pessoal no dia guardasse maná de sobra para o dia seguinte, o que acontecia? Apodrecia e cheirava mal, né? Era ruim. Nós vivemos uma época em que nós, lembramos disso um outro dia, nunca se produziu tanto alimento no mundo. Nunca se produziu. Né? E a fome neste mundo, e alimento se perde e estraga, porque o alimento é produzido para o enriquecimento, não para a alimentação. E aqui nós vemos aqui o ensino de que alimento deve ser produzido para alimentação. Cada um colha o suficiente para a sua alimentação. Não é isso? Uns vão colher mais, necessário para a sua casa. Outros vão colher menos, necessário para a sua casa. E assim o Senhor dará o suficiente para cada dia. O ensino de como se lida com o Senhor e com a provisão que Ele oferece. Mas o ser humano não presta atenção naquilo que o Senhor orienta e ensina. Né? E aí, eles seguem nessa situação, mas o Senhor é misericordioso.
E o Senhor dá o maná dos céus, dá as codornizes. O Senhor é assim. Por que que Ele continua sendo generoso? Porque Ele sabe que nós não somos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Mas Ele sabe que Ele vai nos conduzir a ser o que Ele quer que nós sejamos. Nós não somos ainda. Estamos no caminho. Mas se nós nos apoiarmos, se nós nos ajudarmos, nós não saímos desse caminho, nós não saímos do trilho, nós não erramos, mas vamos ali sendo apoiados uns aos outros. Versículo 17, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha aí, de novo, é muito rápido, né? É muito rápido. Eles reclamam, o Senhor dá provisão, e daí a pouco, na próxima dificuldade, eles reclamam de novo. Parece quem? Pode falar. Parece nós. Parece nós. A gente reclama. Aí o Senhor cuida. E alguns irmãos chegam e falam para a gente: olha, seja grato. Seja atento à obra do Senhor na sua vida. Lembra de tantas vezes que o Senhor abençoou. Né? O Senhor não manda a gente para falar essas coisas para a gente? Manda. Nós somos lembrados, nós somos alertados. E aí vinha uma nova dificuldade, o que a gente faz? A gente reclama. Como chama isso? Ingratidão. Ingratidão. Por tudo aquilo que o Senhor já fez. Como chama isso? Desconfiança. É olhar para a dificuldade e não acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então, irmãos, hoje o Senhor está dando uma bronca na gente? Ou talvez Ele está só lembrando para a gente, dando um alerta. Não seja igual a alguns no passado já foram. E que talvez até você também já foi algumas vezes. Não seja assim. Não seja mais. O Senhor tem um ano na nossa frente, né, que há de nos abençoar. Amém? Vai ter dificuldade? Vai, Toninho já falou que esse ano que vem vai ser pior. Toninho falou. Vai ter dificuldade. Mas o Senhor estará conosco? Esse pessoal falou novamente: por que trouxe a gente aqui para esse deserto? Para morrer? Para morrer? Né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Como que é o outro nome de Jesus? Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele está com a gente. Nós lembramos domingo passado. Deus é Emanuel. Jesus é Emanuel. É Deus conosco. Nós vamos passar por lutas? Vamos. Nós vamos passar por dificuldade? Vamos. Nós vamos reclamar? Espero que não. Né? Porque hoje já está falando que não precisa mais. Não siga este exemplo. Amém? Não siga este exemplo, porque seguir esse exemplo é provocação ao Senhor. É isso que Hebreus está alertando. Não haja entre nós nenhum sentimento como esse.
A gente sabe que a gente se atrapalha. A gente sabe que a gente vacila. Mas a gente não deve contar com isso, tá bom? Então vamos repetir. Nós vamos reclamar? Por quê? Porque nós não vamos seguir mau exemplo. Amém? Mas e se a gente reclamar? Opa, vamos pegar no braço do outro e falar assim, opa, nós nos comprometemos a não ser assim. Porque o Senhor nos alertou. Amém? Nós nos comprometemos. Nós conseguimos sozinho? Não. Mas se a gente se ajudar, a gente vai lembrar um para o outro. Emanuel, Deus está conosco. Amém? Quantas vezes o Senhor já nos livrou e nos salvou? Quantas vezes o Senhor fará também para frente? Se passarmos por uma dificuldade, saibamos que o Senhor está preparando a solução para essa dificuldade mais adiante. Amém? O nosso fim não é a dificuldade. O nosso fim é a glória de Deus. O nosso fim é a terra prometida. Que a gente não repita a frase, melhor seria morrer. Quantas vezes alguns de nós talvez já tenhamos falado isso? Por que eu não morri? É triste, mas algumas vezes nós falamos isso. Porque somos falhos. O Senhor tem misericórdia a nos oferecer. Amém? Então, não se desqualifique pelos erros do passado, mas qualifiquemo-nos a cada dia pela oportunidade que o Senhor nos dá. Qualifiquemo-nos a cada dia pela provisão que o Senhor nos dá, pelo alimento constante, pela a manutenção constante. Qualifiquemo-nos olhando para o que o Senhor aponta adiante de nós. Amém? No dia da provocação ao Senhor, não haja no meio de vós. Não façam igual. Não sigam o mau exemplo. Não faça com que 40 anos de provisão do Senhor seja resumido a um dia de dificuldade e reclamação. Não permita. Olhe para a provisão do Senhor. Olhe para o cuidado do Senhor. Interessante, que o Senhor tinha mandado para eles codornizes e maná, porque eles estavam com fome. Aí eles chegam lá, estão com sede, para lá e falam assim, por que viemos aqui? Trouxe a gente aqui para morrer? Para faltar água para mim, para os meus filhos e para o meu rebanho? Tinha rebanho, eles estavam reclamando que estavam sem comida. Precisava o Senhor mandar maná do céu e codornizes para um povo que tinha rebanho. Parece quem? Parece nós. Por que o Senhor não faz alguma coisa, sendo que o Senhor tem nos dado tudo? Força, energia, criatividade. É ou não é? História de experiências com o Senhor. A gente não pode continuar sendo igual. Foi falado isso antes aqui. A gente não pode continuar sendo igual. A gente não pode continuar reclamando tanto. A gente não pode continuar sendo tão insatisfeito. A gente não pode chegar e reservar somente o último culto do ano como sendo o culto da gratidão. Todo culto tem que ser culto da gratidão. Amém? Lá em Hebreus está dizendo, esse povo sempre erra no coração. Como foi dito aí, a gente, só o Senhor conhece o nosso coração. Embora a boca fale do que o coração está cheio, dá para a gente perceber o que passa no coração, porque nós somos o quê? Boca aberta. A boca fala do que o coração está cheio. Se a gente prestar atenção, a gente se expõe o tempo todo, não é? Se expõe o tempo todo. E a ingratidão é justamente isso. É deixar claro quanto somos ingratos. A reclamação deixa claro que nós somos ingratos. A boca fala do que o coração... Pode. Na verdade, ali, o povo não queria só o maná. Queria maná era o necessário, Eles queriam mais que o necessário. Pois é. E além do que, eles estavam indo para uma terra que mana leite e mel o tempo todo.
Ou seja, nós estamos no deserto agora, mas estamos rumo a uma coisa melhor. Nós estamos numa dificuldade hoje, mas nós estamos rumo a uma coisa melhor. E o Toninho falou, quase morreu, né, Toninho? Quase morreu. Naquele momento parecia que era a morte, embora não tinha morrido. O pé doía. Como sofreu o Toninho com o pé aí. E hoje, ele mencionou, o Senhor cuidou dele. Amém? Nós também passamos por dificuldades, mas o Senhor cuida de nós. Sempre erram no coração. E aí o Senhor fala, esse povo não entrará no meu descanso. E no meio cristão, né, meio evangélico principalmente, trabalha-se muito com o medo. Se você não fizer assim, Deus vai te castigar. E essa é a pior forma de nós entendermos a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor não é essa. Se você não fizer, Deus vai te castigar. A vontade do Senhor é assim. Se você seguir o Senhor, a bênção por recompensa disso. Amém? Então nós não vamos ser aqui um povo que fica conquistando as pessoas pelo medo do inferno, do diabo e do sofrimento. Ao contrário, nós seguimos a Deus pela generosidade dele, pela salvação que ele oferece, pela manutenção que ele nos dá. Amém? Pela alegria de recebê-lo e não pelo medo de que ele acabe com a gente. Deus é Deus para ser amado. Amém? É para ser seguido porque querem ele, não porque não querem uma coisa ruim. Né? Então quando está falando aqui, não entrarão no meu descanso, ele está falando para aquele povo, porque aquele povo já é ingrato. Antes disso, ele ofereceu um descanso. Esse é o nosso rumo. Quando fala não entrarão no meu descanso, é porque a vaca já foi para o brejo. O que o Senhor oferece é a salvação. O que o Senhor oferece é a terra prometida. É o que o Senhor oferece para nós hoje. Amém? Não é para dar medo, mas é para mostrar o que há de bom que o Senhor tem prometido. Pelo contrário, então, como diz aí, vamos exortar-nos uns aos outros para nos mantermos participantes de Cristo, porque Cristo está conosco. Ele é Deus Emanuel. Amém? Então seja essa a nossa prática ao longo desses anos. Vamos nos estimular a continuar com Cristo. Nós vamos seguir a Cristo, nós vamos ficar fugindo do diabo. Né? A palavra de Deus fala para nós fugirmos do pecado, não para fugir do diabo. Ao diabo a gente resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste. Por quê? Como, né? Há a tentação, há a procura de nos desviarmos do caminho do Senhor. E por que a procura de nos desviarmos do caminho do Senhor? É porque estamos no caminho do Senhor. Então, continuemos no caminho do Senhor. Amém? Grato por cada provisão diária e olhando para o ano que vem, sabendo que o Senhor estará conosco. Amém? Não vamos seguir mau exemplo. Vamos procurar nos enquadrar na vontade do Senhor. Temos bom exemplo para poder nos orientar? Talvez não tenhamos tanto assim. Por quê? Porque o povo de Israel se atrapalha, a igreja do Senhor Jesus Cristo se atrapalha, mas nós temos as orientações do Senhor, é nisso que nós vamos nos firmar. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ó Senhor, a Tua palavra, ela por muitas vezes nos alerta de que nós nem sempre caminhamos bem. Mas nós te somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina como caminhar bem. Então te peço, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando para que o ano que vem nós caminhemos muito melhor do que caminhamos esse ano. E nós reconhecemos que o Senhor tem caminhado conosco ao longo de todo este ano. E nós sabemos, temos certeza, convicção de que o Senhor estará conosco todo o ano que vem também. Então nós te agradecemos por esse ano e consagramos a Ti o ano que vem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pela presença daqueles que estão acompanhando aí, né, online. Muito obrigado, Felipe, por estar conosco mais essa vez. Deus abençoe a sua viagem de volta. Obrigado pelo serviço aí de contra-regra e tal. E que o Senhor abençoe a todos nós, a todos vocês, né? E que nós possamos ser melhor para que alguém possa ter um exemplo de melhor. De pessoas gratas ao Senhor.
Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Na cabeça de pastor sempre tem uma sensação de que precisa fazer comentário de tudo que acontece, mas não precisa. Não precisa. Importante é a gente refletir naquilo que vem sendo dito, junto com manifestações de gratidão, manifestação de dizer assim, nós precisamos melhorar. Foi tônica da Gislene e foi tônica do João. Nós precisamos melhorar. Isso é importante para a gente entender que esse é o processo natural da vida da gente, e louvado seja Deus, porque conhecendo a Deus, conhecendo as Escrituras, a gente sabe disso, que ninguém está pronto, ninguém está preparado, mas todos nós estamos num processo de aprimoramento da parte do Senhor. Amém? Isso deve ser um princípio para a gente, para qualquer pessoa que venha e comece a fazer parte do grupo, para nós não exigirmos das pessoas aquilo que nem nós mesmos chegamos, alcançamos, mas saber que o objetivo está na frente. E aí a gente saber que, que nós estamos aquém do objetivo, não pode fazer a gente desanimar e achar que o objetivo não vai ser alcançado, mas ao contrário disso, manter-se sempre prontos para continuar dando passos para procurar alcançar o objetivo e contarmos uns com os outros, para que isso aconteça. Amém?